Olá, meus queridos amados irmãos. Mais uma vez estamos de volta para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. E eu quero saudar a todos, a você, meu irmão, a você, minha irmã, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos debruçar nas Escrituras. Vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor e tirar para nós aplicações para vivermos para a honra e glória do nosso Deus. Primeiramente, vamos orar, pedindo para que Deus nos ajude a entender. Mais do que isso, eu sempre costumo dizer e frisar isso, devemos entender, compreender a palavra do Senhor, mas mais do que isso, para que possamos aplicar em nossa vida diária. Você aplicar aí na tua casa, no teu trabalho, na tua família, onde você estiver atuando. E eu também, todos nós aplicarmos a palavra do Senhor em nosso viver. Vamos pedir a Deus a direção e a orientação do Senhor? Eu convido para que você feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui renovados debaixo da tua bênção e debaixo da tua graça. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Abençoe a nossa igreja, abençoe os irmãos, as irmãs que estarão ouvindo e se alimentando da tua palavra, Senhor. A começar na minha vida, Senhor Deus, toma os nossos corações na tua presença e fala conosco, Senhor Jesus. Obrigado por esse belíssimo Salmo 119, que estamos trabalhando, que estamos meditando, e dá-nos a tua graça, Senhor, para que possamos viver a tua palavra, aplicar em nossa vida. Toma conta de mim na exposição da tua palavra, Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, e abençoe cada família representada da nossa igreja. E quem sabe outros também que ouvirão a tua palavra. Pai amado, que o poder da tua palavra transforme vidas, ó Deus. Edifique corações. Que a tua palavra, Senhor Jesus, seja aplicada em cada vida, Senhor. E o teu nome seja glorificado, Senhor. Encoraja-nos, ó Deus. Anima a tua igreja. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Estamos estudando o Salmo 119, tendo como o tema central de todo o Salmo a excelência da palavra de Deus e os seus benefícios. A excelência da palavra de Deus. E estamos fazendo a exposição deste Salmo, o Salmo 119, versículo por versículo, calmamente e com a graça de Cristo Jesus, buscando aplicar em nossa vida diária, como acabamos de orar. Precisamos da graça de Deus para compreendermos as Escrituras, mas precisamos da graça de Deus para que possamos viver a sua palavra, a palavra do Senhor em nossa vida. E este é o 10º bloco. 10º bloco de 8 versículos. E, portanto, é a videoaula número 10. Videoaula número 10. O Salmo, como você já sabe, vamos lembrar, o Salmo é dividido em 22 estrofes, com 8 versículos em cada bloco, compondo em sua totalidade 176 versículos. Agora, meditaremos nos versos 73 a 80. Acompanha aí na tua Bíblia, verso 73 a 80. Diz assim a palavra do Senhor: As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram.
Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste a teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. E o último verso, o verso 80, diz assim: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Que Deus te abençoe, que Deus agora te alimente um pouquinho com a palavra do Senhor. E o nome do nosso Deus seja louvado e seja glorificado. Muito bem, meus irmãos. O verso 73, olha que coisa bonita. De maneira sucinta e bela, o salmista enaltece o seu Deus como Criador, como aquele que o havia escolhido, criado e formado como obra-prima de Deus. Vamos ler mais uma vez o verso 73. Olha como o salmista começa dizendo: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, isto é, me formaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Então, como nós falamos, de maneira sucinta, o salmista ele reconhece que o seu Deus como Criador, ou seja, o seu Deus como Criador, como aquele que o havia escolhido, criado e formado como obra-prima de Deus. E isso se aplica também a nós. Estas palavras do salmista nos remete a Salomão. Você vai lembrar quando disse o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Então estas palavras aqui do salmista, do Salmo 73, ela nos remete a esse texto de Salomão, que Deus nos fala para lembrar do nosso Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E vale também frisar o seguinte, meu irmão, minha irmã: o salmista não somente trazia à sua memória a existência de Deus, ele não somente trazia à sua memória a existência do Deus Criador, como aquele que o fizera e o formara. Antes, ele considerava Deus em seu viver diário, amando, se deleitando em Deus, temendo a Deus, e reverenciando e vivendo em gratidão a Deus o tempo todo. É aquilo que nós estamos estudando. O salmista, no Salmo 119, ele respirava a Deus. Então, é importante nós frisarmos isso, porque o salmista não somente trazia à sua memória a existência do Deus Criador, como aquele que o fizera e o formara, mas ele considerava a Deus, o amando
se deleitando e vivendo em gratidão a Deus o tempo todo. É isso que faz a diferença, meus irmãos. É isso que faz a diferença daquele que serve a Deus verdadeiramente e daquele que só diz que crê em Deus da boca para fora, mas que não vive, não considera Deus em seu dia a dia. É exatamente isso, meus irmãos. É isso que faz a diferença entre aquele que serve a Deus verdadeiramente e aquele que não serve a Deus e só diz, e só profere da boca para fora. Note algo aqui nesse versículo muito importante. O salmista busca em seu Criador instrução, ensino, para que ele aprendesse. Isso é muito importante, meus irmãos, para nós. Uma vez que o salmista reconhece Deus como seu Criador, agora o salmista suplica que Deus o ensinasse com um objetivo definido para que aprendesse os mandamentos de Deus. Veja aí, você pode observar no finalzinho do verso 73. Uma vez que o salmista reconhece Deus como seu Criador, como aquele que o formara, agora ele suplica que Deus o ensinasse com um objetivo definido para que aprendesse os mandamentos de Deus. A oração do salmista era que Deus lhe desse não um conhecimento especulativo para o deleite de suas curiosidades. Não é nada disso. A oração do salmista é para que Deus lhe desse, repetindo, desse conhecimento, mas não especulativo, para o prazer, para o deleite de suas curiosidades. Não. O salmista roga por ensino, por conhecimento, para que possa aprender os mandamentos de Deus e tornar-se mais obediente e mais consagrado ao Senhor. Veja, num pequeno versículo, quantas lições nós tiramos, não é mesmo? Isso nos faz, ou melhor, isso nos traz uma grande lição, uma lição extremamente solene e prática. A sã doutrina, meus irmãos, o ensino bíblico são fundamentais, são essenciais para a subsistência espiritual de todo crente genuíno. A sã doutrina, o ensino bíblico, são essenciais a todo crente verdadeiro. Não podemos desprezar nem menosprezar o conhecimento de Deus. Sem a sã doutrina, o crente se perde no meio do caminho. Vale frisar isso. Precisamos do conhecimento de Deus, porque sem a sã doutrina, o crente se perde no meio do caminho. Entretanto, também vale frisar, meus irmãos, inchaço de ensino na mente, sem vida prática, gera crentes soberbos, frios, áridos, arrogantes, sábio aos seus próprios olhos, e destituídos de misericórdia. E o que é pior, hipócritas. Olha isso, pode gerar crente hipócritas. Repetindo, meus irmãos, temos que ter conhecimento, temos que pedir a Deus dia a dia o ensino, como o salmista aqui nos ensina, essa doutrina,
são essenciais para a nossa subsistência, para a tua subsistência, meu irmão, e para a minha também. Não podemos menosprezar o conhecimento de Deus. Por outro lado, inchaço de ensino na mente, sem vida prática, sem o dia a dia, praticando a palavra de Deus, gera crentes soberbos, frios, áridos, arrogantes, sábios aos seus próprios olhos, destituídos de misericórdia, e também pode gerar crentes hipócritas. Não é sério isso? Portanto, à semelhança do salmista, que possamos não somente lembrar do nosso Criador. Presta bem atenção. Não é somente lembrar do nosso Criador, que nos formou como obra-prima, sim, mas que venhamos a considerá-lo, que venhamos a temê-lo, a amá-lo e a se deleitar em Deus nosso Senhor, suplicando que Deus nos ensine, não para ficarmos inflados ou ufanados de conhecimento, mas que aprendamos os ensinos bíblicos tendo como alvo a vida prática e piedosa e principalmente e sobretudo o louvor e a glória de Deus. Esse é o alvo, a glória de Deus, o louvor e a glória de Deus. E também tendo como alvo a vida prática e piedosa. Que lindo esse verso 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Agora, meus irmãos, o salmista continua no verso 74. Ele diz, olha isso. Alegraram-se, olha que versículo importante. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Meus irmãos, em outras palavras, o salmista no verso 74 diz assim: os que temem a Deus se alegraram quando viram o salmista. É exatamente isso. Os que temem a Deus alegraram quando viram o salmista. Os que temem o Senhor são aqueles que foram mencionados, se você observar, veja aí no verso 63, observe. Os que temem o Senhor, o salmista, são aqueles que foram mencionados como companheiros e amigos do salmista, aí no verso 63, e eu vou ler. Companheiro sou de todos os que te temem, companheiro, e dos que guardam os teus preceitos. Então os que temem o Senhor são estes que foram mencionados como companheiros e amigos do salmista. E aqui temos, meus irmãos, um exemplo de atitude positiva, ou seja, um exemplo de atitude reativa positiva de servos tementes a Deus, quando veem outros servos que também são tementes ao Senhor. E essa atitude é uma atitude de alegria. Note que como o versículo é importante. Nós temos um exemplo de atitude reativa positiva de servos tementes a Deus quando veem outros servos que também são tementes ao Senhor. E essa atitude é uma atitude de alegria. É o caso aqui do salmista. Pelo seu exemplo de temor a Deus, ele deseja que outros sintam-se encorajados e estimulados pelo seu exemplo de temor a Deus.
Ele deseja que outros também sintam-se encorajados e estimulados. Aqui, meus irmãos, temos uma lição que crentes fortalecem e encorajam outros crentes com o seu exemplo de vida. É exatamente isso, essa a lição que tiramos aqui. Crentes fortalecem e encorajam outros crentes com o seu exemplo de vida. Um crente temente a Deus é canal de bênção para outros irmãos. Crentes tementes a Deus são encorajados quando se deparam com outros crentes também tementes a Deus e mais experientes. Que coisa maravilhosa, meus irmãos! Crentes tementes a Deus, quando se deparam um com o outro, com outro crente, com outro irmão também temente a Deus, sentem-se encorajados e animados. À medida que a fé do crente temente a Deus vai amadurecendo, ela precisa amadurecer. E à medida que a fé do servo de Deus, da serva de Deus, ela vai amadurecendo, vai se solidificando, ele se torna uma fonte de ânimo, este crente, uma fonte de encorajamento, de esperança e de bênçãos a outros irmãos. Meus irmãos, isso é uma bênção. Por isso que precisamos crescer e amadurecer a nossa fé em Cristo Jesus. Porque você vai se tornando uma fonte de ânimo, de encorajamento para outros irmãos. É uma troca de bênçãos. Você abençoa um irmão e é abençoado, ou é abençoada. Levamos os fardos uns dos outros. Partilhamos as alegrias uns com os outros. Quando a esperança do crente está fundamentada na palavra de Deus, como nós vemos aqui no salmista, e sempre ele enaltece a palavra de Deus. Por isso que sempre estamos falando o tempo todo a excelência da palavra de Deus. E quando a esperança do crente está fundamentada sempre nas Escrituras, na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele só vai exalar alegria, resplendor em sua face, em seu rosto. Ele vai exalar e proferir palavras que edificam, palavras fortalecedoras e palavras consoladoras. Quantas lições, meus irmãos, tiramos também no verso 74. Quando a esperança do crente está fundamentada sempre na palavra de Deus, quando ele medita e cada vez mais vai amando a palavra do Senhor, ele só vai exalar alegria, resplendor de Cristo Jesus em sua face e vai somente falar palavras que edificam, que fortalecem e encorajam a vida das pessoas, de outros irmãos. O salmista agora, no verso 75, acompanhe. Olha que coisa bonita ele diz aí no verso 75. Bem sei traz a ideia de que ele sabia. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Esse é um versículo também muito maravilhoso. O salmista, no verso 75,
não somente sabia, ele não somente tinha conhecimento experimental, de experiência, dos juízos justos de Deus em sua vida, como ele declara que as suas aflições tinham como base a fidelidade de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Extremamente importante quando nós vamos aplicar em nossa vida. O salmista não somente sabia, ele não só tinha conhecimento experimental dos juízos justos de Deus em sua vida, como ele declara, como ele crê, como ele reconhece, como ele tem a consciência que as suas aflições tinham como base a fidelidade do Senhor. Meus irmãos, outros exemplos bíblicos, assim como Jó e tantos outros personagens bíblicos que passaram por dolorosas aflições e sofrimentos. Aqui o salmista também serve de exemplos, ou melhor, de exemplo para nós. Assim como tantos servos do Senhor, personagens bíblicos, o salmista também serve de exemplo para nós. Muitos de nós, pense um pouquinho, vamos refletir. Muitos de nós crentes estamos propensos a crer, por exemplo, na primeira parte do versículo. Eu sei, Senhor, que os teus juízos são justos. Muitos crentes estão até propensos a crer nessa primeira parte do verso 75, mas não tão propensos assim a declarar a segunda parte, que é com fidelidade, que com fidelidade me afligiste, como diz o salmista. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Declaramos e cremos na primeira parte, mas não tão propensos assim a declarar a segunda parte, e que com fidelidade me afligiste. Em linhas gerais, os crentes sabem muito bem que os juízos de Deus são justos. Os crentes sabem. Os crentes não questionam. Mas quantas vezes, meus irmãos, quando nos sobrevêm as aflições, os sofrimentos, não conseguimos enxergar ou não conseguimos perceber a mão de Deus por trás de tudo. Quantas vezes, meus irmãos, não percebemos que a mão de Deus está ali, que o Senhor está no comando de todas as coisas? Cremos sim, mas muitas vezes não enxergamos que o alicerce dessas aflições, que o fundamento dessas aflições são a fidelidade de Deus. É o que aprendemos no verso 75, por boca do salmista. É a palavra de Deus, meus irmãos. Mesmo quando você não consiga enxergar os propósitos de Deus a seu respeito, continue crendo, meu irmão. Mesmo que às vezes você se enfraqueça um pouco, porque é natural, muitas vezes nós nos enfraquecermos, mesmo quando você não consiga enxergar os propósitos de Deus em sua vida, continue crendo que é a fidelidade de Deus em justa medida que você é afligido, que eu sou afligido. Continue crendo nisso, que é a fidelidade de Deus em justa medida que você e eu somos afligidos
Portanto, descanse na palavra de Deus. De novo, nós enaltecemos a palavra do Senhor. O salmista enaltece. Descanse nas Escrituras, em meio às aflições. Porque é exatamente isso que o salmista fazia e vivia. Deus permanece absolutamente fiel às suas promessas. Confie, descanse na palavra de Deus. Meus irmãos, é impressionante como o salmista ele é sábio em suas solicitações a Deus. Observe no verso 76, prosseguindo a nossa exposição, versículo por versículo. Observe o verso 76. Vamos ler. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste a teu servo. Como falamos, é impressionante como o salmista é sábio em seus pedidos, em suas solicitações a Deus. Ele é sábio. E nós devemos aprender. O salmista roga que Deus manifeste a sua bondade com o objetivo de consolar o salmista, que no caso aqui no verso 76, ele diz isso especificamente. Mas o salmista já tinha tratado, e ele repete isso acerca da bondade de Deus. Ele clama a bondade de Deus. Mas aqui ele roga para que Deus manifeste a sua bondade com um objetivo definido de consolar a vida do salmista. Meus irmãos, por quê? Ele sabe, o salmista sabe a importância desse pedido, por ser essencialmente necessário para amenizar as suas aflições e lhe consolar. Veja que o salmista, ele sabia, ele tinha consciência porque ele vivia o tempo todo. Como falamos anteriormente, o salmista respirava Deus. Ele sabia dessa importância do seu pedido, por ser essencialmente necessário para amenizar as suas dores, as suas aflições, e Deus lhe consolar. O pedido do salmista não é um pedido genérico. Aliás, nenhum pedido que ele faz, nós estamos vendo. Se você tem acompanhado, você tem percebido isso. O pedido do salmista não é genérico, nenhum pedido que ele faz, nenhuma solicitação que o salmista faz é genérica. Antes, é uma solicitação para a concretização daquilo que Deus já havia prometido em sua palavra. Veja, venha, pois, a tua bondade consolar-me. Olha o finalzinho do verso 76. Segundo a palavra que deste a teu servo. Por exemplo, meus irmãos, não se trata, nem aqui, nem em nenhuma parte das Escrituras, nós não aprendemos isso, não se trata de exigir nada para Deus, muito menos reivindicar alguma coisa. Não se trata nada disso. Mas significa que devemos orar sim, devemos suplicar a Deus com base em suas promessas. Aí sim, nós aprendemos neste verso e na palavra de Deus de capa a capa. Não se trata de exigir coisa nenhuma de Deus, muito menos reivindicar. Mas devemos orar, suplicar a Deus com base nas suas promessas, nas promessas de Deus. Em outras palavras, a base da bondade de Deus é a sua palavra, é a palavra de Deus. A base da bondade de Deus é a palavra do Senhor.
É como se o salmista dissesse assim: Senhor, visto que o Senhor prometeste graciosamente socorrer-me, não necessariamente livrar-me, então que a tua bondade venha consolar-me. Meus irmãos, é mais ou menos isso. É como se o salmista tivesse dizendo isso. Visto que o Senhor prometeste graciosamente socorrer-me, não necessariamente livrar-me. É bom frisar isso. Não necessariamente livrar-me. Então que a tua bondade venha consolar-me. Ah, que verso maravilhoso, meus irmãos! Como temos aprendido neste precioso salmo. E aí no verso 76 nós vemos isso. E ele prossegue no verso 77 também. Que texto! Com uma preciosa lição. Olha aí o que diz o verso 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias. Note, para que viva, pois na tua lei está o meu prazer. Veja aqui o que ele diz no verso 77, que está ligado com o verso 76. No verso 76, ele diz: venha, pois, a tua bondade consolar-me. No 77, ele diz: baixe sobre mim as tuas misericórdias, para que viva. Pois na tua lei está o meu prazer, está o meu deleite. Como o salmista acabou de dizer no verso anterior, no verso 76, que sua tristeza, a tristeza do salmista, não podia ser removida, que ele não seria consolado, exceto pela bondade do Senhor manifestada em sua vida. Agora aqui, ele afirma no verso 77, que não podia viver se não sobreviessem a ele as misericórdias do Senhor. Aqui ele afirma exatamente isso, que ele não podia continuar vivendo se as misericórdias do Senhor não sobreviessem na sua vida. A consciência do salmista acerca das misericórdias do Senhor era tão profunda que ele declara que não viveria. São palavras fortes, meus irmãos. Ele estaria morto se as misericórdias do Senhor não baixassem sobre ele, sobre a vida do salmista. O salmista entende que não somente carecia da misericórdia do Senhor, mas carecia das misericórdias do Senhor. Veja aí o plural. Ele entende que não somente carecia da misericórdia do Senhor, como carecia das misericórdias do Senhor. Meus irmãos, são termos fortes e não redundantes, não repetitivos, que expressam profundo temor e devoção que o salmista tinha por Deus. Note isso, meus irmãos. Precisamos resgatar dia a dia essa consciência, a consciência das misericórdias de Deus, razão pela qual não somos consumidos. Isso não pode ficar, meus irmãos, aqui vai um alerta. Isso não pode ficar nas camadas rasas e superficiais dos nossos pensamentos. Não pode, meus irmãos. Mas precisa se enraizar profundamente em nosso ser,
porque senão apenas vamos decorar os textos, memorizá-los, e fica por isso mesmo. Não é isso que a Bíblia nos ensina, que Deus nos ensina. Não é isso. Não pode ficar nas camadas, como nós falamos, rasas e superficiais dos nossos pensamentos, mas precisa ser enraizado profundamente em nosso ser, em nosso coração. Se as misericórdias do Senhor não nos sobrevierem, não teremos vida em abundância. Meus irmãos, a mesma realidade do salmista se aplica a nós. Se as misericórdias do Senhor não nos sobrevierem, não teremos vida em abundância. Meus irmãos, eu não me refiro a descrentes, embora também careçam das misericórdias do Senhor. Os descrentes também carecem das misericórdias do Senhor, mas eu não me refiro a descrentes. Eu me refiro a crentes, nós, salvos em Cristo Jesus. Se as misericórdias do Senhor, preste bem atenção, não baixar sobre nós, como o salmista fala, teremos vidas medíocres, espiritualmente falando. Teremos vidas sem alegria, sem expressão, sem regozijo, sem trazer o resplendor de Jesus Cristo em nossa face. Que essa seja a tua oração, a minha oração, constantemente, assim como o salmista, assim como Deus nos ensina por boca do salmista. Baixe sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois na tua lei está o meu prazer. Veja só agora o verso 78. Envergonhados sejam os soberbos, por haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Meus irmãos, num primeiro momento, pode nos parecer que o salmista, ele repete bastante, não é? Vários versículos parece que nos mostram isso. Parece que o salmista repete bastante no que se refere, por exemplo, aos seus inimigos, os soberbos, os desprezadores de Deus. Por exemplo, já passamos nestes versos, nos versos 21, 23, 42, 51, 53, 61 e 69. Parece que o salmista, ele é redundante, ele é repetitivo, mas não é nada disso. Pode nos parecer que ele é repetitivo, mas não é nada disso. Assim como o salmista, e o exemplo que eu dou é na Escritura, é o tema. Assim como o salmista enaltece a palavra de Deus, no que se refere os mandamentos, os preceitos do Senhor, os juízos do Senhor, os testemunhos, os decretos, a lei, os estatutos, as prescrições, as promessas. Ou seja, meus irmãos, todos esses termos, eu já disse isso algumas videoaulas passadas, todos esses termos que ao longo de todo o salmo, o salmista, ele se refere, o salmista enaltece a palavra de Deus. O salmista reiteradamente destaca, engrandece a palavra de Deus.
Ele não repete por repetir, mas ele enaltece a palavra de Deus. Tanto que o tema central, que você já sabe, de todo o salmo é a excelência da palavra de Deus e os seus benefícios. Então esse é o exemplo que nós colocamos aqui. O salmista enaltece a palavra de Deus. E todos esses termos, os juízos, testemunhos, os mandamentos do Senhor, os decretos, estatutos, prescrições, as promessas, todos esses termos que o salmista destaca, referem-se à palavra de Deus. Portanto, o salmista ele enaltece as Escrituras de maneira similar, mas não com tanta ênfase, obviamente. O salmista cita várias vezes os seus inimigos, em vários versículos, como estes que eu acabei de citá-los, 21, 23, 42 e etc. Acabei de citar. Então, o salmista, de maneira similar, ele cita várias vezes os seus inimigos, porque eram aqueles opositores declarados do salmista. Eram uma pedra no sapato do salmista, de forma ilustrada. Era uma pedra no sapato do salmista. Esses desprezadores de Deus zombavam dele continuamente e era o motivo da indignação do salmista. E você pode observar aí nos versos anteriores. Essas pessoas, meus irmãos, que o Salmo 78, o verso 78, o salmista diz: envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eles zombavam, esses desprezadores, esses zombadores faziam isso continuamente com o salmista. E isso o deixava o salmista indignado. E além de todo esse opróbrio, o salmista era oprimido injustamente, como diz o verso. Mas apesar de toda a opressão, de toda essa oposição que ele tinha, ele meditava nos preceitos do Senhor. Como diz o finalzinho do verso 78. Meus irmãos, que impressionante, irmãos. Nós devemos aprender tantas coisas, irmãos. Disso concluímos o seguinte: sempre que somos perseguidos, preste bem atenção, sempre que somos perseguidos pelos perversos, oprimidos injustamente, sempre quando isso acontecer, quando somos atacados, humilhados, devemos recorrer diretamente a Deus em oração, tendo como base as Escrituras Sagradas. De novo, sempre como base as Escrituras Sagradas. Essa é a conclusão. Esta é a lição. Quando formos oprimidos, quando você for atacado, humilhado, perseguido, recorra diretamente a Deus em oração. Sabe por quê? É a meditação diária na palavra de Deus e não teórica, mas prática. Não é meditar por meditar, não é ler por ler. E essa meditação diária na palavra de Deus é que Deus nos munirá com as armas espirituais e não carnais, para combatermos os nossos algozes, para combatermos os nossos inimigos. E Deus não permitirá que os que esperam em sua palavra sejam envergonhados. Ele não permitirá, meus irmãos. O texto diz isso. É uma promessa. Vergonha é
não é para os santos, não é para o povo de Deus. Vergonha aguarda os soberbos. Aí sim. Vergonha não é para o povo de Deus, para os santos. Vergonha aguarda os soberbos. E o verso 79, também na sequência do verso anterior, diz assim: voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Note, meus irmãos, que em contraste com o verso anterior, o verso 78, os soberbos arrogantemente oprimem, que os soberbos arrogantemente oprimiam injustamente o servo de Deus, o salmista, não querem saber de Deus. Em contraste com o verso anterior, o salmista no verso 79 afirma que os que temem ao Senhor e o conhecem partilham da mesma comunhão com o salmista. Partilham da mesma comunhão com o salmista. Em contraste com o verso 78, que os soberbos arrogantemente oprimiam injustamente o salmista, não queriam saber de Deus. O salmista no verso 79 afirma que os que temem o Senhor e o conhecem partilham da mesma comunhão com ele, com o salmista. O salmista conecta aqui no verso 79 duas verdades que estão intrinsecamente ligadas e são características do verdadeiro servo de Deus: temor a Deus, em primeiro lugar, e conhecimento da verdade. O salmista conecta essas duas verdades que estão intrinsecamente ligadas e são características do servo verdadeiro, do verdadeiro servo de Deus: temor a Deus e conhecimento da verdade. Meus irmãos, quando essas duas virtudes ou características andam separadas, ou uma está em detrimento da outra, preste bem atenção. Quando essas duas virtudes, características, temor a Deus e conhecimento da verdade, elas andam separadas, ou uma está em detrimento da outra, o que vai acontecer? Ela produzirá crentes polarizados ou extremistas. Ela vai produzir crentes extremistas. Porém, quando essas duas virtudes, temor a Deus e conhecimento de Deus, andam juntas, que devem andar juntas, há uma combinação perfeita para desenvolvermos uma vida cristã sadia e equilibrada. Veja, meus irmãos, que ensino importante que também nós percebemos e tiramos aqui no verso 79. Duas virtudes que o salmista combina: temor a Deus e conhecimento ao Senhor, conhecimento da verdade, e que precisam andar juntas, estas qualidades, essas virtudes, como características do verdadeiro servo do Senhor. E quando andam juntas, nós observamos que há uma combinação perfeita para o desenvolvimento de uma vida cristã sadia e equilibrada. Meus irmãos, encerrando no verso 80, e aqui nós concluímos com essa bela e importante oração do salmista, como chave de ouro, não é? Que oração maravilhosa, meus irmãos. Essa
esse verso 80. Veja só o que diz: seja o meu coração irrepreensível. Em outras palavras, seja o meu coração íntegro nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Aqui, meus irmãos, concluímos com essa importante oração do salmista. O que Deus requer do verdadeiro crente? O que Deus requer de você, meu irmão, minha irmã? O que Deus requer de mim? O que Deus requer do verdadeiro crente é um coração íntegro, sincero, verdadeiro. Isso não quer dizer perfeição, mas termos dia a dia um coração mais separado do mundo e consagrado para Deus. É isso que quer dizer. Não quer dizer perfeição, mas termos dia a dia um coração separado do mundo e consagrado para Deus. Aquele que tem um coração íntegro jamais será envergonhado, porque ele não atua como um ator representando um personagem. Um coração irrepreensível é um coração inteiro, é um coração autêntico, não é parcial, não existe meia verdade, não é fingido, não é dissimulado. Pelo contrário, um coração irrepreensível é um coração transparente, realista, e não é de duas palavras. É sim, sim, ou não, não. Por ele ser leal em seus relacionamentos, um coração irrepreensível, ele não suporta a ideia de ser falso. Por ele ser leal em seus relacionamentos com Deus, vertical e horizontal com os irmãos, ele não suporta a ideia de ser falso. Meus irmãos, que possamos rogar a Deus, que roguemos a Deus por um coração irrepreensível em todas as camadas do nosso ser, do nosso interior. Não fiquemos na superfície, mas que mergulhemos no recôndito dos nossos corações. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você, com a graça do Senhor, e eu também, nós juntos possamos aplicar em nosso viver esta porção de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.